eu visitei todas as escolas do município. Só faltou a do Pé da Serra, porque ainda não consegui a agenda para ir até lá, mas devo fazer isso nessa próxima semana. Me deparei com questões assim muito sensíveis. Falta de material, os professores desmotivados, até cachorro com sarna dentro do ambiente escolar, dentro na área rural ali. Como que o senhor vê isso? Como era na sua gestão aqui em Jacupiranga? Que o senhor já era professor. O professor, por exemplo, plano de carreira, eu lembro quando o Macedo era prefeito, iniciou-se um trabalho para revisão do plano de carreira. Eu lembro que tinha até um advogado, Bradowski. Conheço o Bradowski. Não sei se o nome é exatamente esse, mas era russo. Isso foi 2014. Nós estamos em 2024. 10 anos depois, o plano de carreira não foi nem revisado. Então, precisa rever. Como que o senhor vê a educação no geral assim? Olha, eu até pela minha formação, Robson, eu tenho um olhar... É claro que eu, enquanto gestor, tenho que ver o município como um todo. Mas pela minha formação, a educação tem que dar certo. Eu penso que quando nós estávamos prefeito, a educação ela funcionava de maneira adequada. Nós começamos desde a recuperação das escolas. Eu tenho fotos da escola do Milton Aracan, antes do professor Gessé ser prefeito e durante o início da nossa gestão e depois os investimentos que a gente fez lá. Eu tenho fotos da escola do Luizinho Alemão antes da gente começar os investimentos na escola, lá na escola do Pé da Serra, dos médicos, na escola do Lençol. Se você vê como era a escola e vê hoje, é claro que precisa de reparo, é claro que precisa pintar, precisa melhorar. Mas houve uma mudança drástica do que era para o que ficou assim que a gente deixou o mandato. Mas o olhar na questão da infraestrutura educacional, da escola, sala de aulas adequadas, equipamentação, a gente teve isso. E também o respeito pelo professor, no sentido de atendê-lo. A gente acha e acredita que é preciso desenvolver mudanças no plano de carreira que venham, precisamos atualizar o plano de carreira. O professor precisa ser visto com outro olhar. A responsabilidade dele em sala de aula é imensa. Então, o gestor ele tem que dar condições para que o professor desenvolva um bom trabalho. E eu estarei conversando com esses professores. Eu quero conversar, eu quero saber quais são as suas necessidades para que a gente possa verificar o que é que pode ser feito no sentido de atendê-los. A gente construiu escola na Cidade Nova, escola diferenciada, porque a gente acredita que o profissional precisa de espaço adequado, os alunos precisam de carteiras bem dimensionadas, para que a garotada possa se sentir bem também na escola e para que o professor possa ser atendido. O plano de carreira ele tem por objetivo valorizar a função do professor e atendê-lo na sua essência. É ele que também contribui na construção do plano de carreira. Não, o plano de carreira da educação não tem que ser construído pelo prefeito, tem que ser construído em conjunto com os profissionais da educação. E é assim que vai ser feito. Nós vamos consultar a educação, nós vamos conversar com eles para saber. E a gente tem que ser maduro para entender. Por ser professor, eu sei até onde a gente pode ir. E a gente tem que contar com a compreensão do educador, falando, não, de fato, ele não pode dar esse passo, mas isso pode ser melhorado aqui. Então, melhorias serão feitas em parceria com o profissional da educação, com o professor que está em sala de aula. Quem conhece a educação lá na ponta são eles. Quem sabe a necessidade da educação enquanto educação é quem está na sala de aula. Não são aqueles que estão fora. O atual plano é de 2009. Então, o vigente. Quem era o prefeito em 2009? Do meu primeiro ano do segundo mandato. Primeiro ano do segundo mandato. Eu fui eleito em 2005, terminei o primeiro mandato em 2008, em 2009 dei início ao segundo mandato. Aí era o professor Eudes, era meu diretor de educação, o professor Nivaldo era o supervisor, a professora Dina era coordenadora, e tinha um grupo técnico de pessoas tecnicamente bem preparado, que em parceria com os professores, com o Bradowski, que não me engano é advogado, acho que é Bradowski. Advogado, eles são especialistas. Ele tinha mais uma equipe que dava sustentação para a elaboração desse plano de carreira. E isso foi desenhado em 2009. De 2009 para cá, se vão... 15 anos. 15 anos. Então, é lógico que precisa haver uma reformulação. As coisas mudaram. A educação ela também passou por mudanças e essas mudanças têm que ser acompanhadas. O profissional tem que ser atendido nas suas necessidades. E eu espero ter habilidade, ter inteligência, ter conhecimento, sabedoria, que Deus me dê sabedoria para poder fazer isso.
para poder conversar com eles. Eu tenho facilidade de conversar com o professor, sabe? Eu tenho a facilidade de poder sentar com ele, de ouvi-lo, e eu espero que eles também me ouçam, e a gente possa, numa via de mão dupla, não só prefeito e não só professor, mas num trabalho conjunto, a gente desenvolver um plano de carreira que atenda tanto a administração enquanto a administração, a educação enquanto educação e o profissional da educação, com foco no aprendizado do aluno, sabe, no ensino-aprendizagem, para que isso tudo dê resultado lá na sala de aula. É professor satisfeito, é uma educação de qualidade, a administração ganhando com isso e o aluno sendo maior beneficiado, porque vai ter ali profissionais certamente que estão sendo atendidos e que estão tendo condições de desenvolver um bom trabalho. Eles são bons, hein? Eu conheço os professores, eles são bons. Aproveito até a oportunidade para mandar um abraço para cada um deles, dizer que eu estou aqui, estou pronto para conversar, para discutir, para desenvolver políticas juntamente com eles que mudem a rota e o rumo da educação. Sabe? O material oferecido para os professores quando o professor Gessé estava prefeito era de primeira qualidade, não faltava material. Havia um compromisso da direção da educação, do departamento de educação, no sentido de fornecer o melhor para que eles pudessem atender os nossos alunos, sabe, com orgulho, com satisfação e com condições de desenvolver um trabalho justo e adequado. Esse é o nosso pensamento. Isso se estende às outras áreas. Nós temos esse olhar. Tem aqui, a gente tem que conversar com a saúde, tem que conversar com o pessoal do esporte, tem que ver o que é que precisa e pode ser melhorado. Nós faremos isso. Nós temos a humildade e a sensibilidade de poder conversar com eles, sabe? De poder entender que é preciso que haja mais investimento. Eu espero ter sabedoria e inteligência para conseguir buscar e captar esses investimentos de fora e gerar recursos aqui dentro. E não se gera recursos tributando a população, Robson. Não é tributando ao cidadão, aumentando imposto, aumentando isso, aumentando aquilo, que você vai fazer o município crescer. Pelo contrário, você gera serviço e empobrece o cidadão, porque ele passa a ter menos investimento para ir até o mercado, menos recursos para ir até o mercado, para ir até a farmácia, sabe? Você aumentar isso, aumentar aquilo, gerar imposto aqui, gerar imposto ali, gerar multa lá. Espera aí. Você administra a sua cidade justamente para atender o povo. E não ao contrário. Você tem que adotar políticas que levem recurso para o cidadão, que gere emprego, que gere renda, e não fazer do cidadão elemento para gerar recurso para a administração. Não é esse o papel do bom gestor, daquele que se preocupa com o seu cidadão. Então não dá. Não dá para tributar de maneira demasiada. Recentemente, acho que tem 2 anos, a Vila Josefa foi transformada, foi ampliada a área urbana. A Vila Josefa era uma área rural, né? Não fazia parte, estava fora do perímetro urbano. E há 2 anos foi integrada ao perímetro urbano e foi feito um cadastramento. E começou a ser lançado o IPTU. O ITESP fez a entrega de títulos e o IPTU foi lançado. Porém, a regularização fundiária só trata da terra, é só do lote. Terra nua. Não trata da edificação. E aí, isso esbarra na cobrança do tributo. Porque um terreno vazio, a alíquota do tributo, o imposto é de 3%. Ou 4%. Quando há uma construção, porque aí o terreno tem uso, que aí é a função social do imóvel, o valor do imposto cai pela metade ou 5 vezes menos. Né? Cai de 4% para 0,5%, por exemplo. E na Vila Josefa foi cobrado pelo terreno o primeiro ano, sem considerar o imóvel. E isso eu julgo um erro. E qual a consequência disso? Né? As pessoas estavam lá morando da maneira que moram hoje, ganharam o título e 19 famílias estão na dívida ativa do município hoje. Nossa. Porque não tiveram condições de pagar o IPTU. A taxa de lixo, teve famílias lá que recebeu taxa de lixo de R$8 mil, que era por metro quadrado do terreno. Como era área rural, tem terrenos lá de 2 mil metros quadrados. Sim. E um terreno de 2 mil, você vai pagar R$1.000 de taxa de lixo. Na verdade, ali naquele espaço, ele não gera esse lixo. Não. E aí foi feito um teto, por um projeto de lei definindo o teto, e o vereador não pode definir o teto, tem que partir do executivo. E foi com um teto de R$800. O teto de registro é R$290. Pagar R$800 por uma casa com uma família é um absurdo. É verdade. Isso já foi
objeto de requerimento, já foi objeto de indicação, para consertar essa distorção que existe. Mas passam por cima, como se não tem importância para a gestão. Mas a pessoa que não consegue pagar os R$800 de taxa de lixo mais o IPTU, ela pode ter uma consequência de perder sua casa. Sim. Porque agora o terreno tem título, tem propriedade, a prefeitura pode tomar se não pagar um imposto. O nome do cidadão vai para a dívida ativa, É verdade. né, e ele passa a ser um devedor para o município. Quer dizer, é complicado. Não tem que ter um olhar diferente da administração pública nesses tem que casos? ter, sim, aquilo que eu disse há pouco. Você não pode ver o cidadão como elemento que vai gerar recurso para o município. Não é. Você tributar de forma... Você tem que ter bom senso. Essa é a palavra correta, ter bom senso. Não dá. Eu ouço algumas... há pouco tempo, quando surgiu a questão de era obrigado a fazer calçada, que não sei o quê, agora há pouco tempo, eu recebi um cidadão, um amigo meu, um senhor já de certa idade, e ele falou, eu não tenho condição de fazer a calçada, professor, de fazer o muro da minha casa. Mas se eu não fizer, eu vou receber tanto de multa. Então eu vou ter que me endividar, comprar o material, e o dinheiro que eu vou ter que pagar na multa, eu vou ter que me sacrificar para fazer a calçada e fazer o muro. Sabe? Então, é justo isso? É justo? Não existe um outro mecanismo para que eu veja o poder público fazendo calçada para tanta gente. Não é? Então, em nome do desenvolvimento, em nome daquilo, mas e aí você pune o cidadão mais simples? Ninguém sabe. É preciso ter cautela, é preciso saber, é preciso ter um olhar diferente, é preciso entender as pessoas e ver onde é que o poder público contribui também com as pessoas. Não dá para chegar tributando todo mundo, aumentando taxa disso, criando taxa daquilo, como se, sabe, nós estamos num período em que as pessoas estão passando dificuldade. Não pode ser assim. O meu perfil, mais como pessoa também e como vereador, eu não fico fazendo escarcéu com... Eu tento resolver as coisas importantes. Foi um projeto de lei para a Câmara que o teor era o seguinte, era uma mudança na lei orgânica, no Código de Posturas, onde daria liberdade para a prefeitura multar todos os moradores que não têm ou a fossa séptica lá construída ou não tem ligação à rede de esgoto. Flor da Vila é um bairro grande e que muitas ruas não têm rede de esgoto instalada. Então, do dia para a noite, você ia obrigar centenas de famílias a gastar R$5 mil para construir uma fossa e ter que pagar um arquiteto ou um engenheiro. Porque teria que aprovar um projeto antes na prefeitura, ia ser notificado, ia ter que contratar um profissional para pagar um projeto, construir, pagar uma taxa de vistoria para não ser multada. E foi esse projeto de lei para lá. O que motivou o projeto de lei? São 3 atores, Ministério Público, Sabesp e Prefeitura Municipal de Jacupiranga. O Ministério Público falou, olha, não tem esgoto, levem esgoto para lá, resolva um problema ambiental. O que estava sendo feito com essa lei? O problema da prefeitura ia passar a ser da pessoa. Então você vai ter que se virar para instalar o esgoto, contratar um profissional para que a prefeitura não pague uma multa para o Ministério Público. Ou a Sabesp não pagasse. Esse projeto não passou, e nem deu entrada, porque a gente tem as comissões lá, então tem um determinado poder no controle dos projetos que entram ou não entram. A prefeitura retirou o projeto porque não ia passar e não ia ser colocado para votar nunca. E foi falado numa reunião com os atores da prefeitura que era um problema da prefeitura. Saneamento básico é um direito do cidadão. Lógico, é um dever do município. É um dever do município. Agora, quando você passa a ser um dever do cidadão e um direito do município, tem alguma coisa errada, não tem? Não tenha dúvidas.